Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, que nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor, nós te bendizemos, te louvamos, te agradecemos pela graça e permissão que o Senhor nos dá e nos concede. Estarmos mais uma vez nesse dia de sábado, nesta hora, nos reunindo aqui em torno da tua santa presença para iniciarmos mais um encontro de catequese. Te glorificamos por essa oportunidade, desde já eu te bendigo pela vida de cada um, Senhor, dos que já estão aqui, para juntos trilharmos essa caminhada de conhecimento, de intimidade com o Senhor por meio dessa catequese. Peço, Senhor, que neste momento o vosso Divino Espírito Santo esteja, Senhor, a desde já nos conduzir, a desde já nos inspirar. Toca nas mentes, nos ouvidos, no coração, no mais profundo da alma de cada um de nós, Senhor, com esses santos e ricos ensinamentos que o Senhor tem por meio dessas catequeses, por meio da tua Santa Igreja, para nos fazer crescer, não só em conhecimento, mas em intimidade com o Senhor. Que o propósito maior, Jesus, é cada vez mais termos intimidade contigo. E que assim, Senhor, essas catequeses, esse tempo de conhecimento, de mergulho nessas riquezas da tua Santa Igreja, nos leve cada vez mais, Senhor, a te buscar, a nos unirmos a ti e fazermos, Senhor, aquilo que tu queres, que sejamos teus discípulos, tuas testemunhas em meio a este mundo, a este tempo. Por isso, Senhor, desde já, quero te louvar e te agradecer que os frutos desta catequese de hoje, do que já vimos e que veremos, seja, Senhor Jesus, frutificado na vida de cada um e de outros também pela vida desses irmãos e irmãs. E por esses frutos eu quero desde já vos louvar e agradecer, em nome de Jesus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Todos aí me escutam bem, gente? Todos me escutam bem? Sim, ouvindo bem. Ok, vamos então. Seguir em frente. Quero saudar, quem está aqui chegando pela primeira vez para estar conosco. Quem não pôde estar, nas catequeses anteriores, está chegando hoje pela primeira vez, seja bem-vindo, bem-vinda.
e que esse tempo de encontro possa nos levar para um encontro maior, que é com o nosso Senhor Jesus Cristo, que é como eu já venho falando desde o primeiro encontro, né? Que não foi deste ano, mas do ano passado. Nós estamos aqui não só para buscar conhecimento, mas para buscar intimidade com uma pessoa. Então, sigo pedindo, recomendando, exortando que vocês visitem os nossos encontros do ano passado, que estão todos, né, ou quase todos, arquivados lá no Instagram. Entre no IGTV, digita lá Ribamar Catequese, você vai ver lá todas as catequeses do ano passado, com exceção das 2 primeiras que eu não consegui gravar. E agora eu estou disponibilizando pelo grupo, né, pelo nosso grupo de WhatsApp, as catequeses deste ano, já pelo YouTube, né, porque meu Instagram não estava com a opção de gravar, né, pelo ao vivo, agora que voltou. Mas como eu já comecei a colocar no YouTube, agora eu vou continuar por lá mesmo. E peço encarecidamente, vocês têm que ir lá para visitar essas catequeses, para, né, pegarem o fio da meada da coisa. Senão fica, né, parecendo que meio deslocado e meio que jogado sem um nexo, mas tem todo um nexo. Todo ano passado nós falamos do período querigmático, chamado primeiro anúncio, né, que são 7 temas, fundamentalmente. Eu acrescentei mais uns 2 fora esse, né, 2 ou 3. Então esses temas têm que serem conhecidos por vocês, para que essa parte de agora que nós começamos, né, lá no início do mês, possa fazer sentido para vocês. Porque nós começamos, né, retomamos essa catequese do ano passado, agora falando de quê? De santidade, né? Aí você que está chegando agora fica assim, mas santidade, né, de cara já me pedindo, né, ser de santo como vosso Pai do céu é santo. Mas a gente tem que entender o que vem antes. Entender que existe um Deus de amor, que me fez por amor, que me quer ter com Ele por amor, e Ele ser por mim amado também, né? Ele ser por mim amado, por você amado também. Esse pecado nos impede de viver esse amor. O pecado, esse mal, essa mazela, que é uma realidade nossa, nos impede de viver esse amor plenamente. E esse amor ele foi perdido lá com a queda de nossos primeiros pais. E esse amor ele só foi ser resgatado quando vem o nosso Salvador Jesus Cristo, que vem nos mostrar que nós temos um Deus que é Pai e é um Pai de amor, e que é o melhor que pode existir para nós, que é um dia nós irmos viver com Ele pelos séculos do século lá no céu, porque esse mundo aqui é passageiro. Agora, para a gente acolher essa salvação, acolher esse amor de Deus, eu tenho que dar um passo de fé. E quando eu dou esse passo de fé na direção de Jesus, de acolher a proposta dele, né? Vinde a mim, todos vós estáis cansados, eu vos aliviarei. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, não há céu sem Jesus. Então eu tenho que dar esse passo de fé de dizer: Jesus, eu quero o céu. Eu quero a vós então. E aí eu dou esse passo de fé. Quando eu dou esse passo de fé na direção de Jesus, para renunciar ao pecado, acolher esse amor de Deus na minha vida, acolher Jesus na minha vida, começa então o que nós chamamos de conversão. E nessa caminhada de conversão, quem vai me ajudar diretamente nesse processo se chama Espírito Santo, a quem eu tenho que ter como amigo íntimo, pessoa íntima, na minha mais alta intimidade. As 24 horas do dia, eu deveria estar sempre nessa unidade com Jesus e com o Espírito Santo. E aí esse Espírito Santo, ele me leva para uma outra realidade, uma realidade de comunidade. Mas que comunidade é isso? Não é meramente entrar para um grupo social
sociologicamente falando, não. É uma comunhão de almas que começam aqui e vão viver juntas pela eternidade na glória do céu. Então, essa comunidade, essa comunhão de santos que nós professamos lá no nosso credo, a cada celebração que nós participamos, não é só essa comunidade aqui que tem direitos e deveres, não. Mas é uma comunidade de almas que já começam a se unir desde essa vida para glorificando, louvando, adorando e bendizendo ao Senhor aqui, fazendo a vontade dele aqui para ser perfeita lá no céu. Agora, para isso ter efeito, tem que haver um elemento indispensável, que se chama santidade, que foi onde nós retomamos as catequeses esse ano. Eu tenho que buscar a vida santa. Por quê? Porque Jesus é santo. Se eu quero me unir a Jesus, eu quero ser um com Ele, eu tenho que ser santo como Ele é santo. Por isso que São Pedro vai dizer: sede santo, como vosso Pai do céu é santo. O céu é lugar de santos. Os primeiros cristãos, você pega o Atos dos Apóstolos, e eu já peço até que você abra no livro dos Atos dos Apóstolos aí, vai ser, toda a nossa catequese de hoje é baseada no Atos dos Apóstolos. Você pega os Atos dos Apóstolos, pega principalmente as cartas de Paulo, como é que eles se tratavam? Como santos. Eles não se tratavam como cristãos. Eram os pagãos que chamavam a eles de cristãos. Mas entre os convertidos a Jesus, eles se tratavam entre si de santos. A partir do momento que se batizava, já era automaticamente parte do grupo dos santos. E por que eles se tratavam como santos? Porque entre cada batizado que adentrava a igreja, eles tinham claramente na sua mente e no seu coração o propósito: eu tenho que me santificar. Eu tenho que me santificar, eu tenho que me santificar. E é por isso que você via aquela explosão de gente se convertendo. Você via, né, aqueles primeiros cristãos dos 2, 3 primeiros séculos ali, os mártires, né, se entregavam às piores e mais terríveis mortes. Por quê? Porque eles tinham a clara consciência de que a santidade passava por aquilo ali também. A santidade passa por, se preciso for, dar a vida por Jesus. Não é só um marketing. Ser cristão não é virar um propagandista, mas é verdadeiramente assumir as características, as posturas, o comportamento, o agir, o viver daquele que é o maior, o exemplo maior, que é Jesus Cristo. Então, por isso que nós voltamos com essa temática da santidade. Aí, sábado passado, eu iniciei com uma pergunta: podemos ser santos sozinhos? Por nosso próprio esforço? Por uma dedicação pessoal? Só eu e Deus e pronto, acabou? Nós vimos que não. Nós vimos aqui pela própria palavra, por uma parábola de Jesus. Aquela parábola que aquele rei manda chamar os convidados para uma festa. E os convidados não aceitam, que é o povo de Israel. E aquele rei, que é Jesus, diz: pois agora saiam pelas ruas, saiam pelas esquinas, saiam pelos caminhos e chamem todos, bons e maus, porque os eleitos não foram dignos. E aí, quando saem aqueles homens que são os pregadores da igreja, os missionários, eu e você, e arrebanham essas pessoas para
dentro daquela reunião. Reunião em grego significa o quê? Eclésia, igreja. Identifica-se ali um que não está com os trajes adequados para aquela festa. E nós vimos no texto lá, né, do Evangelho de São Mateus, no capítulo 22, que aquele estranho é lançado fora, onde haverá choro e ranger de dentes. Por que aquele foi lançado fora? Que trajes eram aquele que ele não estava vestindo adequadamente? Eram os trajes da santidade. Eram os trajes de quem verdadeiramente abandonou o mundo, abandonou o pecado e acolheu a Jesus de todo o coração na sua vida. Se revestiu de Jesus. Agora, aquela parábola deixa muito claro e evidente que para aquelas pessoas participarem daquela festa, elas tiveram que ser trazidas para um local específico. E esse lugar é a igreja. Por isso que, para aquela resposta, aquela pergunta, pode-se se tornar santo sozinho, com o próprio esforço? Não, isso é soberba. A santidade é obra da igreja, que é o corpo de Cristo. Só Jesus é capaz de santificar. Mas essa santificação foi deixada a cargo da igreja. Então nós vimos naquela catequese passada que por que Jesus deixa uma igreja? Pedro, tu és pedra e sobre ti edificarei a minha igreja. Nós vimos naquela catequese passada por quê? Porque Deus quer um povo. A igreja significa o povo de Deus. Que ele quis desde lá de Adão e Eva, não deu certo. Que ele quis depois com Noé, não deu certo. Depois ele quis com Abraão, Isaque e Jacó, os patriarcas. Que ele quis com Moisés. Que ele quis com Davi. Mas já estava prefigurado que isso só iria acontecer de verdade mesmo quando viesse quem? Aquele que iria esmagar a cabeça da serpente, que está lá profetizado em Gênesis 3,15, que é Jesus Cristo. Então, entender que igreja, primeira coisa, igreja é o povo de Deus. Mas não é qualquer povo. É o povo nascido a partir do momento que acolhe Jesus na sua vida. E esse acolher de Jesus se dá através de um sacramento, que é o batismo. A partir dali, nós acolhemos Jesus na nossa vida e fazemos parte, a partir dali, dessa igreja, desse novo povo, único povo de Deus, que vai morar no céu, se assim for fiel até o final. Bom, mas a igreja, além de ser povo de Deus, é onde nós continuamos hoje. O que é a igreja também? Então, quem já abriu aí a sua Bíblia no Atos dos Apóstolos, como eu pedi, no capítulo 2, o Atos dos Apóstolos vai dizer assim: quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como um vento forte, que encheu toda a casa em que se encontravam. Apareceram então línguas como de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia expressar-se. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, os apóstolos, Maria Santíssima e mais algumas pessoas estavam aonde?
naquele cenáculo lá em Jerusalém. Naquela casa, né, num andar superior, certo? E esse andar superior tem toda uma conotação teológica, né? Do lugar mais alto, né, do lugar superior, ou seja, você quer ter experiência com Deus, você tem que se elevar, você tem que sair acima, você tem que sair acima do nível desse mundo conturbado, complicado, né, difícil que nós estamos vivendo hoje. Se você quer ter experiência com Deus, saia acima deste mundo que nós estamos vivendo. E esse sair, subir um degrau acima e ir para o lugar superior, isso aí significa vida de oração. Aí tem gente que diz, vamos subir no monte, hoje nós vamos orar lá na montanha, não sei aonde. Ok, é válido. Mas esse subir para o andar de cima significa você entrar em oração na presença do Senhor. Sair do nível desse mundo, da confusão desse mundo, ir para um nível superior e ali se colocar você e Deus, Deus e você. E ali abrir seu coração e ter experiências profundas com o Senhor. Então eles vão para aquele cenáculo, estão ali naquele cenáculo. E diz que chegado o dia, chegado o momento, porque, meu irmão, quanto mais você busca, Jesus mesmo ensinou lá em Mateus 5 ou 6, batei e vos será aberto, procurai e achareis, buscais e encontrareis. Você se eleva em oração, Senhor, eu quero ter uma experiência contigo, Senhor, eu quero te encontrar pela ação do teu Espírito Santo, eu quero ter intimidade contigo, eu quero ser íntimo de ti. Batei e essa porta se abrirá, e quando o Senhor vê que verdadeiramente é sincero esse teu desejo de querer ter intimidade com Ele, Ele vai se manifestar a você. E geralmente pela ação de quem? Do Espírito Santo. Então aqueles homens, Maria Santíssima e mais alguns, estavam ali. Senhor, tu disseste que cumpririam a promessa, que iria, mas voltaria logo, né? Que não saíssem de Jerusalém, porque tu enviaria o Espírito Santo. Eu acho que a oração deles era essa, Senhor. Quando é que o Espírito Santo vem? O Senhor, esperamos o Espírito Santo. E eis que chegou o dia. E esse Espírito Santo se derramou sobre todos eles. Agora um detalhe aqui. Dentre aqueles ali, na verdade, um já era íntimo do Espírito Santo. Quem era? Maria Santíssima. Maria Santíssima. Por isso, você quer ter experiência com o Espírito Santo, peça também o auxílio de Nossa Senhora. Mãe Santíssima, eu quero ter experiência com o Espírito Santo. Então, quando você entrar em oração no teu cenáculo pessoal, convide Nossa Senhora para estar com você sempre. Com certeza ela vai te ajudar. O certo é que o Espírito Santo vem e desce sobre aquelas pessoas. Todos ali são cheios do Espírito Santo. Gente, o que é aquele cenáculo ali? Aquele cenáculo ali é a prefiguração da igreja. É a prefiguração da igreja. Quem são os apóstolos? Não são aqueles que Jesus diz assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Jesus, quando veio e começou sua missão, como foi que começou a missão de Jesus? Ele se batizou e o Espírito Santo desceu como pomba? Justamente. Onde é que inicia o ministério de Jesus? Quando ele vai a João Batista. É batizado, né, nas águas, né, o batismo de remissão dos pecados de Jesus não tinha pecado, mas ele se batizou como qualquer pecador para, né, se igualar a nós, se fazer pecador como nós, não que ele tivesse pecado.
que aliás é um erro crasso, é até um argumento, eu diria até, se não ignorante, maldoso dos nossos irmãos protestantes, quando usa essa passagem para dizer, se Jesus, que era Jesus, se batizou com 30 anos, como é que vocês batizam criança? E o contra-argumento é só esse, meu irmão. Jesus tinha pecado para se batizar? Não. Ele se batizou com o batismo de João para se igualar a nós. Porque ele vinha para morrer pelos pecadores, ele tinha que se fazer pecador também. E aí, diz o texto que ele sai da água, quando ele sai da água, ele ora e recebe o Espírito Santo. E o que está acontecendo lá no cenáculo de Jerusalém? Aquelas pessoas estão ali em oração e recebem o Espírito Santo. Jesus recebe o Espírito Santo e vai o quê? Começar a sua missão. Anunciar o seu evangelho. Pregar arrependimento, conversão e salvação. O que aqueles apóstolos vão sair dali, cheio do Espírito Santo? Pedro sai fora daquele cenáculo, dá de cara com quase 3.000 pessoas ali fazendo gozação da cara deles. Pedro faz uma pregação, leia o restante do texto, e diz que lá no final acontece o quê? E naquele dia, quase 3.000 aderiram a eles. Então, como Jesus, na ação do Espírito Santo, convertia, arrastava multidões, eles começaram a fazer a mesma coisa. Então, por isso que a igreja é o povo de Deus. A igreja também é a continuação da missão salvífica de Jesus. Logo, a igreja é a continuidade da encarnação de Jesus. Então Jesus não se encarnou no ventre de Maria há mais de 2.000 anos atrás. Jesus continua se encarnando todos os dias neste mundo enquanto essa igreja existir. Por isso, gente, que essa igreja ela tem uma conotação mística. Por isso que o Papa Francisco, quando assumiu o seu papado, disse que essa igreja não pode ser tratada como uma ONG caridosa. Certíssimo. Essa igreja tem um cunho místico e a missão dela é salvífica. Não é só caritativa no sentido de dar pão para quem tem fome e coisa do tipo. Então, você, somos continuidade da encarnação de Jesus nesse mundo como batizados que somos. E que trazemos sobre nossos ombros a missão de, assim como aqueles apóstolos Maria Santíssima que saíram dali e foram anunciar Jesus, pregar Jesus, levar Jesus e começaram a rebanhar almas. Do mesmo jeito tem que ser cada um de nós. Por isso que, se você saltar aí para o capítulo 9, mesmo Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, a partir do versículo 32, vamos pegar só o exemplo de Pedro, nosso primeiro Papa, São Pedro. Atos 9, a partir do versículo 32. Diz o texto aí: Enquanto Pedro percorria todos os lugares, visitou também os santos que residiam em Lida. Encontrou aí um homem chamado Enéas, que havia 8 anos estava deitado numa cama paralisado. Pedro disse-lhe: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te, arruma tu mesmo a tua cama. Imediatamente Enéas se levantou. Todos os habitantes de Lida
e da região do Saron viram isso e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome que quer dizer gazela. Eram muitas as boas obras que fazia e as esmolas que dava. Naqueles dias ela ficou doente e morreu. Então levaram seu corpo e o velaram no andar superior da casa. Olha para onde é que levaram o corpo? Para o andar superior da casa. Como Lida ficava perto de Jope, os discípulos ouviram dizer que Pedro estava lá e mandaram 2 homens com um recado. Vem depressa até nós. Levantando-se, Pedro partiu imediatamente com eles. Assim que chegou, levaram-no à sala de cima, onde todas as viúvas foram ao seu encontro. Chorando, elas mostravam a Pedro as túnicas e mantos que a chamada gazela havia feito quando vivia com elas. Pedro mandou todos saírem. Em seguida, pôs-se de joelhos a orar. Depois voltou-se para a morta e disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos, viu Pedro e sentou-se. Pedro deu-lhe a mão e ajudou-a a levantar-se. Depois chamou os santos, os batizados, os convertidos, né? E as viúvas, e apresentou-lhes Tabita viva. Palavra do Senhor, graças a Deus. O que é que vocês estão vendo Pedro fazendo aqui, meus irmãos? Irmãs? Não é o mesmo que Jesus fazia? Primeiro ele vai à casa de Enéas, encontra ali um homem entrevado. Quantas passagens dos evangelhos não tem de Jesus curando entrevados, aquele homem lá de 35 anos, paralisado em cima daquela maca, querendo pular dentro daquela piscina de Siloé e não conseguia. E Jesus disse: quer ficar curado? Quero. Levanta-te, pega a tua cama e vai embora. Pega teu leito e vai para a tua casa. E aquele homem sai curado. Aquele paralítico que entra por cima do teto da casa, onde estava Jesus, porque a multidão era tanta que não tinha como entrar pela porta. E Jesus, grande é a tua fé, levanta, pega o teu leito e vai para a tua casa. E agora Pedro fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque a igreja é a continuidade da missão salvífica de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí depois, na sequência, Pedro está nessa cidade e lá vem um grupo de pessoas dizendo que uma senhora muito piedosa daquela cidade acabara de morrer. Para ele ir lá, se ele não podia fazer alguma coisa. E ela estava lá no andar de cima. Quando a Bíblia fala em andar de cima, é isso que eu falei para vocês agora há pouco. Sai do nível do mundo. No nível do mundo, o que estava acontecendo ali? Choro, lastimação, morreu a nossa irmã Tabita, e não sei o quê, e lamúria, e lastimação, e murmuração. Mas quando você vai para o andar de cima, no andar de cima tem que reinar o quê? Intimidade com o Senhor. Intimidade com o Senhor é fé. É fé. E acreditar que em Deus é possível todas as coisas, tudo posso naquele que me fortalece, já dizia São Paulo. O próprio Jesus já disse para os apóstolos, né? Fareis o que eu faço e farei coisas até muito maiores do que eu fiz. E Pedro sobe para aquele andar superior, faz uma oração e diz: levanta-te, o mesmo talitá que Jesus proclamou para com aquela menina, filha de Jairo, que estava morta também. Talitá cumi, menina, levanta-te. Porque, meu irmão, uma palavra vinda com poder da parte de Deus, de um coração, de uma alma cheia do Espírito Santo, não tem alma prostrada, não tem alma caída, não tem alma morta. Seja biologicamente como essa mulher, ou seja espiritualmente, que na força de uma palavra proclamada cheia da ação do Espírito Santo, ela não se relevante, ela não se ressuscite. E Pedro faz isso, usa o quê? A fé.
levanta-te. E aquela mulher volta à vida. E ele devolve aquela mulher viva para os que estavam no andar de baixo da lastimação, da lamuriação, da murmuração, do derrotismo. Então, Pedro aqui mostra que a igreja é a continuação da missão salvífica, salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso era para os apóstolos? Isso era só para alguns? Não, meu irmão. Não, minha irmã. Aprenda a se elevar. Aprenda a sair desse teu nível rasteiro de vida lamuriante, lastimadora, fraca, vacilante. Começa pela oração subir para o andar superior. Começa a ir para o andar superior. Começa a viver a fé. Se você não vai ver que cheio do Espírito Santo você não é capaz de fazer essas coisas. Se hoje a nossa igreja tem dificuldade para fazer o paralítico andar, o morto ressuscitar, é porque é uma igreja que não sobe o andar de cima. E não vai subir mesmo. Não vai subir mesmo. Você tão cheio de preocupação com as contas para pagar, com os filhos para criar. O pouco tempo que tem vai se distrair em internet, em rede social, na frente de televisão, vendo bobageira, lendo o que não presta, em vez de tirar um tempo. E Deus não está dizendo que você tem que ficar 24 horas em oração, não. Quanto tempo Pedro levou naquela oração ali? Eu creio que é questão de minutos. Fez uma oração, pediu ali a graça de Deus, a ação do Espírito Santo e proclamou no nome de Jesus. Então, a igreja é o novo povo de Deus. A igreja é a continuação da encarnação e da missão salvífica de nosso Senhor Jesus Cristo. Terceiro, vamos então aí voltar um pouquinho para o capítulo 8, a partir do versículo 26. E vamos entender uma terceira característica do que é ser igreja. A partir do versículo 26, no capítulo 8. Um anjo do Senhor falou a Filipe, um outro apóstolo. Estávamos falando de Pedro, agora estamos falando de Filipe. Dizendo, prepara-te e vai em direção ao sul. Toma a estrada que desce de Jerusalém a Gaza. Ela está deserta. Filipe levantou-se e foi. Nisso apareceu um eunuco etíope, alto funcionário de Candace, rainha da Etiópia e administrador geral do seu tesouro. Ele tinha ido em peregrinação a Jerusalém. Estava voltando e vinha, sentado na sua carruagem, lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe, adianta-te e aproxima-se desta carruagem. Tendo acorrido, Filipe ouviu que o etíope lia o profeta Isaías e perguntou-lhe, compreende o que está lendo? E ele respondeu, como poderia, se ninguém me explica? Então convidou Filipe a subir e a sentar-se junto dele. A passagem da escritura que o eunuco estava lendo era esta. Ele foi levado como uma ovelha ao matadouro e qual um cordeiro diante do seu tosqueador emudeceu e não abriu a boca. Na sua humilhação, o direito lhe foi tirado. Sua descendência, quem poderá enumerá-la? Sua vida foi arrancada da terra. O eunuco disse a Filipe, peço que me explique de quem o profeta está dizendo isso. Ele fala de si mesmo ou se refere a algum outro?
Então Filipe começou a falar e, partindo dessa passagem da Escritura, anunciou-lhe o Evangelho de Jesus. Eles prosseguiram o caminho e chegaram ao lugar onde havia água. Então o eunuco disse a Filipe: aqui temos água. Que impede que eu seja batizado? O eunuco mandou parar o carro. Os dois desceram para a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. O eunuco não o viu mais e prosseguiu sua viagem cheio de alegria. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, o que nós estamos vendo aqui, irmãos? Irmãs? Filipe indo ao encontro de um homem que não era convertido. Levado pelo Espírito Santo, ele chega até esse eunuco. E ali encontra ele lendo uma passagem da Bíblia, interessado em saber o que era aquilo. E Filipe explica para ele, prega para ele, fala que ali estava, aquele trecho bíblico estava falando de Jesus Cristo, que ele conheceu, conviveu durante 3 anos. E depois de pregar para aquele homem tocado por aquela pregação. E com certeza ele falou, né? E você pode ser um dos nossos, desde que você acolha Jesus na sua vida e seja batizado. E aí é onde ele diz, aqui tem água, o que me impede de eu ser batizado? Ele é batizado naquele tempo e passa a ser cristão como Filipe. E diz que ele sai dali cheio de alegria, experimentou uma graça nova, a presença do Espírito Santo, a presença de Jesus, uma vida nova que foi semeada na sua vida. E aquele homem ali foi trilhar o seu caminho de quê? De santificação e de salvação. Porque essa é outra missão da igreja. Cooperar para a nossa santificação e para a nossa salvação. E tudo tem que ter um ponto de partida. Esse ponto de partida passa por onde? Conhecer a Jesus. E conhecendo a Jesus, acolhê-lo na sua vida, deixar ele ser parte da sua vida e a partir dali conduzir a sua vida, e ele vai fazendo essa mudança, vai promovendo esse processo santificador que vai resultar na tua salvação. Isso é o propósito da igreja. Cooperar para a santificação e a salvação das almas. Porque fora da igreja não há salvação. Catecismo da Igreja Católica. Então é o que aqueles homens faziam. Vamos ver, né, mais um exemplo. Salta aí para o capítulo 16. Vamos falar de um outro apóstolo. Não é nenhum dos 12, mas é um tão importante, né, quanto os 12, que é São Paulo. Aqui já convertido, né? E nessa passagem de Atos 16, a partir do versículo 29. Para a gente chegar aí no versículo 29, vamos só aqui, né, que o texto é longo, resumir. Paulo estava com Silas em Filipos, pregando lá para os filipenses. Se depara com uma mulher que tinha um demônio adivinhador. E aquela mulher começou ali, né, como se diz no popular, a apurrinhar Paulo. Paulo, percebendo que era um demônio que se utilizava daquela mulher, ele expulsa aquele demônio daquela mulher. Detalhe, aquela mulher era usada por alguns espertalhões para ganhar dinheiro nas costas dela, já que ela tinha um espírito adivinhador. Os caras ficam indignados, entregam Paulo e Silas às autoridades. E o detalhe, né, se você ler, eles alegam que eles não alegam que Paulo prejudicou os negócios dele expulsando o demônio da mulher. Eles vão acusar Paulo e Silas de pregarem uma doutrina
que eles são incapazes de viver, de praticar. Porque eles viviam a lei de Moisés, né? É pagar na mesma moeda, matou, vai morrer. Mas aqueles homens pregavam a lei do amor. Mesmo aquele que te faça mal, se te der numa face, oferece a outra. É a doutrina de Jesus. E aí aqueles magistrados, né, mandam açoitar Paulo e Silas em praça pública ali, jogam ele lá numa cadeia no porão mais baixo, mais imundo, mais porco. Paulo e Silas, no meio da madrugada, começam a louvar a Deus, né? Tem um grande terremoto ali, as portas se abrem, o carcereiro se desespera, quer se matar. E aí aqui a partir do versículo 29, diz assim: então o carcereiro pediu tochas, correu para dentro e tremendo caiu aos pés de Paulo e Silas. Conduzindo-os para fora, perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Aquele carcereiro já viu que o que aconteceu ali não era uma coisa normal. Paulo e Silas responderam que: crê no Senhor Jesus e serás salvo, como também todos de tua casa. Então Paulo e Silas anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todos da sua casa. Na mesma hora da noite, o carcereiro levou-os consigo para lavar as suas feridas causadas pelos açoites. Imediatamente foi batizado junto com todos os seus familiares. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, olha aí a missão da igreja. Paulo pregou para aquele homem, para a sua família, pregou Jesus, anunciou Jesus. Aquele homem e a sua família inteira acolheram a Jesus, aceitaram Jesus, foram batizados e ali começaram um processo de quê? De santificação e de salvação. Porque a missão da igreja é essa: cooperar para a santificação e a salvação das almas. Esse homem era um pagão e se tornou cristão pelo testemunho de amor de Paulo e Silas. E semelhante deve ser o nosso também. Então, santidade é fundamental. Mas santidade acontece aonde? Dentro da igreja. E detalhe, os dois textos que eu li aqui para vocês de Atos aqui, a passagem de Filipe e a passagem de Paulo, duas coisas acontecem em comum ali. Primeiro ocorre uma pregação, anuncia-se Jesus. Aquela pessoa acolhe. Automaticamente vem o quê? O batismo. Para obedecer aquilo que Jesus disse lá em Mateus 16, 15 e 16. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Todo o que crer e for batizado será salvo, mas o que não crer será condenado. Então é eles cumprindo e dando continuidade à missão salvífica de Jesus, cooperando para a santificação e a salvação das almas. Porque essa é a missão da igreja. Agora você vê que essa santificação passa por um sacramento, o batismo. E aí, para fechar, voltemos no Atos 2. Atos 2, 37. Atos 2, 37. Quando ouviram isso, ficaram com o coração comovido e perguntaram. Perdão, Atos 2, 42, desculpe, perdão.
Eles eram perseverantes no ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Apossava-se de todos o temor, e pelos apóstolos realizavam-se numerosos prodígios e sinais. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e possuíam tudo em comum. Vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Perseverantes e bem unidos, frequentavam diariamente o templo, partiam o pão pelas casas e tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e era estimado por todo o povo, e a cada dia o Senhor acrescentava a seu número mais pessoas que eram salvas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então aqui eu quero destacar um outro detalhe. Os apóstolos, eles faziam o que aqui? Anunciavam Jesus com prodígios e sinais, e cada dia mais eles arrebanhavam outros para junto deles, ou seja, a igreja ia cada vez mais crescendo no número dos seus adeptos, que começava por onde? Pelo batismo. Mas aqui fala também do partir do pão. Partir do pão aqui é o que, gente? Eucaristia. Fração do pão, Eucaristia. Porque o batismo é a porta de entrada para a nossa santificação e salvação. A Eucaristia é a presença real de Jesus que nos cristifica e com o auxílio do Espírito Santo também nos ajuda a santificar. Então, por que não há salvação fora da igreja? Porque só a igreja tem os instrumentos, os elementos santificadores, como eu li para vocês aqui, o Catecismo da Igreja Católica, número 1123, se não estou enganado. Os sacramentos da igreja são para a nossa santificação, está lá. Então, a igreja coopera para a nossa santificação e salvação. De que maneira? Pela pregação da palavra e pela ação dos sacramentos. É por isso que os dois momentos áureos da missa, irmãos e irmãs, e por isso aprendam se você ainda não entendeu e não compreendeu até agora. A excelência da missa está onde? Na mesa da palavra. Pregação da palavra de Deus. Que a palavra de Deus é viva e eficaz. Na vivência dos sacramentos, principalmente ali no momento da Eucaristia. Então, que isso tenha ficado bem compreendido para vocês. Deus nos quer salvos, mas a salvação passa por uma vida de santidade. A santidade só acontece dentro da igreja, onde você primeiro tem que vir fazer parte dessa igreja, desse povo de Deus, por meio do sacramento. E dentro dessa igreja, parte desse povo de Deus, você ali vai trilhar o seu processo de santificação e de salvação, e nesse processo, cooperando para a santificação e salvação de outros. Porque a igreja é a continuidade da missão salvífica de nosso Senhor Jesus Cristo. A missão da igreja só vai acabar quando? Quando Jesus voltar na sua segunda e definitiva volta gloriosa. Ali vai encerrar o tempo da igreja. Mas enquanto não, salvação só pela igreja e na igreja. Amém, irmãos? Amém, irmãs?
Vocês têm alguma pergunta, algum questionamento em relação a essa temática que a gente começou sábado passado e conclui agora? Então vocês estão percebendo que a igreja não é só uma coisa cartorial, ou meramente social, sociológica, ou coisa do tipo. Ela vai para muito além disso. Ela vai muito mais além disso. A igreja é verdadeiramente um instrumento de salvação, santificação e salvação. Se você quer isso, você tem que ser igreja. Se você quer sua santificação, se você quer sua salvação, comece a ser igreja como deve ser a partir de agora, se você ainda não foi. Não espere o tempo que eu esperei. Quem aqui, eu creio que muitos aqui, a maioria deve ser muito mais novo do que eu. Mas eu só fui começar a ser igreja a partir dos meus 20 e tantos anos de idade. A partir dali eu era só um membro qualquer. Não fazia ideia do que era aquilo. Levava na brincadeira de forma irresponsável, sem compromisso nenhum. Tão descompromissado que quando recebi o meu crisma, a primeira coisa que eu fiz foi me afastar 1 ano da igreja. E voltei pela dor, porque diz que quando não volta pelo amor é pela dor, não é? Eu tive que voltar pela dor. Mas só fui aprender a ser igreja mesmo depois desse evento, quase 10 anos depois, quando novamente comecei a me afastar e tive que voltar pela dor novamente. Aí quando eu voltei dali para cá, eu tomei vergonha na cara e disse agora, Senhor, eu quero ser igreja como devo ser, eu quero ser um cristão como devo ser. E a partir dali foi que eu fui buscar ser igreja, no conhecimento, leitura da palavra, leitura do catecismo, vida dos santos, vida sacramental, fidelidade, missão, me colocar à disponibilidade da igreja. Virei catequista, me tornei pregador, entrei para grupo de oração. Por quê? Porque eu quero santificação e salvação. Este mundo vai passar. E o que vem depois é o que interessa. É os 2 caminhos lá de Salmo primeiro. Quer viver como um ímpio? Perdição. Quer viver como um justo? Como um santo? Salvação. Eu espero que você se decida pela melhor parte, como no caso lá de Marta e Maria. Que você faça a opção de Maria. Marta, anda-se muito engasturado. Faça como Maria, que escolheu a melhor parte é Jesus. O mundo passa, mas Jesus permanece eternamente. Amém, irmãos? Amém, irmãs? Essa semana eu vou disponibilizar também essa catequese no YouTube. E espero que vocês revisitem esses materiais, né? Para que clareie cada vez mais o entendimento de vocês e principalmente vão por andar superior, vida de oração, busca de intimidade com Deus. Com certeza vocês vão ver o Espírito Santo começar a fazer uma obra de santificação na vida de vocês maravilhosa e que vai transbordar para a vida de outros também, para a tua família, teus amigos, teus conhecidos, para todos aqueles que estiverem em redor a você. Então, que essa catequese possa ter ficado clara, esclarecida, e a partir da próxima nós vamos começar a mergulhar nesses que são os instrumentos de santificação chamados sacramentos. Amém? Senhor meu Deus, eu te louvo e te agradeço por mais essa oportunidade de estar aqui com esses irmãos e irmãs vivendo esse momento de catequese. Peço-te, Senhor, que pela ação do Teu Espírito Santo, tudo que foi aqui, Senhor, falado, refletido, partilhado, apresentado nessa catequese, fique gravado na mente, no coração, na alma
na vida desses irmãos e irmãs. Leve a cada um aqui a desejar do fundo do seu coração ser igreja, como devem ser, buscando santificação, buscando cooperar com essa igreja para a santificação e salvação de outros e trilhando assim o seu caminho pessoal de salvação. Ajudai-os, Senhor, com a ação do Teu Espírito Santo. Ajudai-os, Mãe querida, Mãe Santíssima, com a vossa poderosa intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, gente. Fiquem com Deus.